As falsas doutrinas. Esse é o tema da lição de número 5 que iremos lecionar no próximo domingo. Eu sou o professor Lucas Gomes, estou muito feliz em saber que você está aqui no meu canal para juntos prepararmos a próxima aula. Gente, que trimestre maravilhoso. Tenho certeza que os jovens têm sido abençoados com as suas aulas e eu fico muito feliz em ver você aqui de novo. E se é a primeira vez que você está aqui, eu peço então que você se inscreva no canal. Gente, isso é muito importante. Por quê? Aqui não tem somente vídeos da IBD. Você pode entrar aí no canal e conferir o que eu estou falando. Tem muita coisa boa para abençoar a sua vida e tudo de graça, tá? Eu digo que é de graça porque eu não te cobro. Você paga a internet na sua casa ou pega a internet de alguém? Não sei. Mas tá aqui para você. Então se inscreve, porque quando o vídeo subir aqui da IBD, outras coisas, você será o primeiro a ser notificado. Se inscreve e clica no sininho. Gente, deixa o like, isso é muito importante. Por quê? Quanto mais likes você deixa, você está mostrando para o YouTube que você gostou, o conteúdo é bom e pode ser espalhado para o mundo. Você já imaginou meu vídeo com milhões de visualizações e milhões de pessoas sendo abençoadas? E você sendo responsável? Bom, é a maneira que você tem de contribuir com este trabalho. Então, por favor, custa nada. Clica aí, ó. Tá bom? As falsas doutrinas é o tema da próxima lição. E, gente, temos nos aprofundado nesse conteúdo da doutrina. É muito importante. Então, assim, ó, dispara a mensagem para os seus jovens e diz que a lição de domingo está imperdível. Tá bom? Seria até legal você compartilhar esse link com eles. Por que eu tô falando isso? Porque ele vai ver essa pré-aula e vai falar assim, gente, é sobre isso que vai ser falado? Então eu vou para ver como o meu professor vai conduzir essa aula. E aí, irmão, é igual peixe. Você joga a isca e ele vem, tá bom? Vamos lá. Primeiro tópico, então, nos fala sobre a doutrina de demônios. E eu achei muito legal, porque aqui o pastor Elias Torralbo nos traz uma explicação muito bacana sobre o que é doutrina de demônios. Ele define da seguinte forma. O termo demônios aparece somente esta vez na carta e indica claramente tudo aquilo que se opõe a Deus, à sua palavra e aos princípios. Portanto, a expressão doutrinas de demônios é uma referência a todo o ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus. Da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou isso? Ele tirou da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versos 1 a 5. Inclusive, está no texto bíblico da próxima lição, está no texto bíblico do próximo domingo. Então, de cara, o teu jovem já vai aprender algo aqui muito importante. Que todo ensinamento que nos incentiva a se colocar contra Deus deve ser enquadrado dentro do que Paulo falou a Timóteo. É uma doutrina de demônios. E aí Paulo deu alguns exemplos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Os ensinadores das doutrinas de demônio proibiriam o casamento e ordenariam a abstinência dos manjares que Deus criou. E aí o versículo 5, Paulo termina da seguinte forma, dizendo que toda criatura é boa, foi feita por Deus e tal. E aí, no que tange ao se alimentar desses animais, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Paulo ele está comentando aqui algo que ele já tinha discutido aos romanos, se não me falha a memória, se não for aos romanos é aos coríntios, é porque me veio aqui agora na mente uma discussão que se levantou na igreja sobre o comer ou não carne. Por que algumas pessoas não queriam comer carne? Elas eram vegetarianas? Não, é porque essas pessoas, elas entendiam que a carne que estava à venda antes tinha sido sacrificada a um ídolo, então o que sobrou foi para o mercado. Paulo falou assim, olha, eu não vou chegar no mercado e eu vou ficar perguntando a origem da carne, eu vou chegar lá e vou comprar. Por quê? Os animais foram criados por Deus, deixados para nossa alimentação. E outra, se eu orar e apresentar a Deus, tá tranquilo, foi santificado, eu agradeci ao Senhor, o mal foi repreendido. Agora, se eu sei a origem da carne, aí sim, aí é outra coisa. Aí eu não vou ingerir porque eu conheço, eu sei.
Então isso se aplica a tudo, sabe? Muita gente aí sem conhecimento bíblico proibindo isso e aquilo, sendo que na verdade nós poderíamos fazer com uma consciência limpa, entendendo que não estamos infringindo a santidade de Deus, por exemplo, tá? Mas, dando sequência nessa questão, após entendermos sobre a doutrina de demônios, o pastor Elias Torralbo, comentarista desse trimestre, nos explica então como que surge esse negócio de doutrinas de demônios, ou como surgem esses ensinamentos que nos distanciam de Deus e também nos colocam contra Deus, porque se nos orientam de uma forma errada, a gente automaticamente está praticando algo que nos afasta e nos coloca contra Deus. E aí ele coloca aqui que tudo se inicia a partir do momento em que nós realizamos uma leitura equivocada das Escrituras. Veja só, uma leitura equivocada conduzirá este leitor a uma compreensão equivocada, uma compreensão equivocada conduzirá este intérprete a uma pregação equivocada, e essa pregação equivocada salvará pessoas equivocadas ou atrapalhará a vida de quem já é salvo, deixando ele totalmente equivocado. E aí no dia a dia nós teremos então o mundo, a igreja cheia de pessoas equivocadas, fazendo o que não deveriam fazer, por exemplo. Então, o segredo está na leitura. Justamente por isso que eu tenho um lema comigo, tá? Coloquei até na descrição do meu WhatsApp, quem tem meu número sabe, e lá está assim: uma leitura atenta resolve 50% dos problemas da interpretação. Então, às vezes as pessoas querem comprar muito livro, e é legal, poxa, que eu tenho quase ou mais de 300 livros, já perdi as contas, mas acho que mais de 300. Todavia, se nós realizarmos uma leitura atenta, respeitando a Bíblia, interessados nela, não virarmos a página sem a compreensão, pode ter certeza que muita coisa você já resolve somente com a Bíblia. Então, se você ler corretamente, seu entendimento será o correto, a sua interpretação será correta, a sua pregação será correta, e a compreensão das pessoas diante da sua mensagem também será correta. E aí nós teremos pessoas acertando em suas decisões no seu dia a dia. Por quê? Uma das propostas da pregação é orientar as pessoas. Então, por que nós vamos à igreja? Porque nós queremos adorar ao Senhor e dele receber orientações para o nosso dia. Quem nunca passou a semana se alimentando da palavra que ouviu domingo? Isso quando não se alimenta um mês, não se alimenta um ano inteiro. Só remoendo aquilo que foi dito. Então, assim, a leitura é a base de tudo. O segundo tópico, então... ainda no primeiro, o comentarista nos fala sobre como enfrentar as falsas doutrinas. E aí ele coloca bem assim, observe atentamente as palavras de Paulo. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. No caso, é o versículo 6 da primeira carta a Timóteo, capítulo 4, que aqui já citamos. A forma de enfrentar a denominada doutrina de demônios é pela pregação do evangelho e da boa doutrina, pois é isso que alimenta e preserva o rebanho de Deus. Então, como nós combatemos a falsa doutrina? Indo lá e torcendo o pescoço do herege? Não, a gente combate a falsa doutrina pregando a sã doutrina. Então, a gente instrui a igreja da maneira correta. Esses cristãos, então, não estarão mais vulneráveis, porque eles portam a verdade. Então, eu vejo de uma maneira assim muito louvável até pastores se preocupando com o lugar que seus membros vão. Gente, mais do que o lugar que essas pessoas frequentam, é o lugar em que elas se alimentam todos os dias. Uma ovelha bem alimentada não vai comer em qualquer pasto. Uma ovelha que tem água limpa não vai beber água suja. Uma ovelha que se deita sobre a relva verdejante não vai se consolar em qualquer braço.
O próprio Jesus falou sobre isso em João capítulo 10. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas não seguem a voz do estranho. Então, o medo de onde essas pessoas andam, frequentam, é louvável? Sim. Todavia, a gente precisa entender que hoje, ninguém mais precisa ir na igreja XYZ para se alimentar mal. Basta as pessoas ligarem a internet. É Reels, é Stories, é vídeos no YouTube, enfim. O mundo está aberto. Então, se nós não nos preocuparmos com a verdadeira doutrina, e por isso que esse tema, neste trimestre, a jovens é importante, porque o jovem, na maioria das vezes, ele tem dificuldade de selecionar o que é bom por várias razões, ou curiosidade, ou então displicência, ou então falta de instrução, enfim. Tudo pode fazer com que o jovem seja guiado por uma falsa doutrina. Então, esse trimestre é o trimestre para nós fortalecermos as bases da nossa juventude. O segundo tópico, então, fala sobre a sedução das falsas doutrinas. E aí ele nos traz a explicação do que é idolatria. Não é somente você adorar um ídolo, você se prostrar diante de alguém. Mas idolatria, de fato, na sua essência, se caracteriza a partir do momento em que você tem algo no coração ocupando o lugar de Deus. E isso pode ser qualquer coisa ou pessoa. Então nós temos que tomar o cuidado sobre o que nós colocamos no nosso coração e onde nós colocamos o nosso coração. Porque Jesus falou assim, que o coração de muitos estão na riqueza. Então o coração desses não está no reino dos céus. Então observe você que nós temos que tomar o cuidado. Guarde isso. E se você puder, suba essa hashtag aí nas suas redes sociais. Coloque lá, hashtag cuidado com o que se coloca no coração e onde se coloca o coração. Me marca lá na sua postagem, @pastor Lucas Gomes Oficial. O segundo tópico, então, nos fala sobre não deixe se enganar. E aí, é interessante que ele comenta aqui assim, ó. A falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. Por quê? Embora os falsos mestres tenham invadido a igreja no primeiro século, Paulo advertiu a igreja. Atos 20, 29 e 30, o apóstolo estava em Éfeso, em uma reunião com os presbíteros dessa região. E aí, Paulo disse, eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis sobrevirão sobre a igreja. Então, Paulo ali teve uma divina revelação do futuro da igreja. A igreja vai ser atacada, a igreja está ameaçada. E por que ele falou depois da minha partida? É como se ele dissesse assim, enquanto eu estou aqui combatendo, eles estão ali tentando, mas agora quando eu for, e obviamente Paulo não quis se exaltar com isso, nós podemos entender essa sua fala até depois da partida dos apóstolos, as coisas vão ficar mais difíceis, porque uma coisa é dizer assim, olha, eu vi a Cristo, outra é, olha, o homem que eu andei andou com Cristo, olha, o homem que eu andei disse que um amigo dele conheceu quem andou com Cristo. Então essa distância dos eventos da ressurreição ameaçaria a igreja. Então por isso que correram para a formação do Novo Testamento. Séculos mais tarde se discutiu doutrinas importantes para a igreja. Por quê? Viram que a unidade da igreja estava ameaçada. Todavia, a igreja não foi pega de surpresa com todos esses ataques. Paulo advertiu. Então, assim, a igreja de Cristo não pode se surpreender com os ataques que hoje a fé recebe. Por quê? Biblicamente falando, nós fomos já avisados e mais do que isso, os cultos de ensino, as escolas bíblicas dominical, aí estão para advertir os crentes. Então veja, a preocupação que as pessoas ficam quando um fenômeno assola o mundo, vamos supor, né? Quando o evento mais recente aí, a pandemia, as pessoas, nossa, Jesus está voltando, olha a pandemia. As pessoas se despertam para o cumprimento das Sagradas Escrituras somente quando o mundo está de ponta cabeça.
Um crente abalizado nas Escrituras, ele entende que mesmo quando o mundo está passando por um período de relativa paz, é o momento de ficar mais em alerta, porque Jesus falou que viria como um ladrão, e o ladrão vem a hora que ninguém espera, é no vacilo que ele pega. Então, Jesus nos deixou claro que a época em que ele viria, as pessoas não se importariam com a sua vinda. Então, é por isso que um cristão orientado pela palavra de Deus, sob aviso do céu, ele sempre está em alerta quanto o que acontece à sua volta. Professor, eu espero que esta rápida aula tenha sido edificante para você e abençoado a sua vida. Se isso de fato aconteceu, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Eu tenho por certo que a próxima aula será uma bênção. Quero te convidar então para a nossa próxima pré-aula aqui. A lição de número 6, que tem por título A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Deus te abençoe. Entrega um abraço meu aos seus jovens. Fica com Deus.